iniciando no Insta. Oi, gente, chegamos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos falar do corpo com o professor Alexandre. Esperando então. Precisa tirar o som, Ale. Eu sei, calma. Ok, então, entrando neste momento. Pedindo aí, esperando que o professor Alexandre, então, entre junto conosco. Oi, gente querida, Claudinha. Prazer em te receber aqui. Sandrinha, muito bom. Esperando aí todo mundo entrar. K. Maier, bem-vindo. Lilian. Já já o professor Alexandre vai estar entrando. Olá. Aê! Estamos agora, então, ao vivo com o Alexandre. Gente, por causa daquele problema do som, a gente deixou o som apenas no Insta. Fala um pouquinho, Ale, para a gente ver se tá bom. Se apresenta aí. Oi, pessoal, tudo bem aqui? Tudo bem aí por aí? Estão me ouvindo bem? Sou o Alexandre, para quem não me conhece, sou o Alexandre Driunas. Estou há um tempão, né? Sandra, há algum tempo já. Quanto tempo? Quase O 20? Alexandre foi aluno, gente, da nossa primeira turma. Ale, procura falar um pouquinho mais alto. Gente, tanto no Face como no Insta, eu peço, Elaine ou qualquer um de vocês, apenas avisa a gente se o som tá bom, tá? Avisa a gente se vocês estão ouvindo bem. A minha voz é grande, é alta, né? Agora vamos ver a do Ale. Fala um pouquinho, Ale. Então, posso falar mais alto. Ela é um pouquinho mais estridente, mas tá bom o som, gente? Por favor, para a gente poder conversar com clareza, né? Falar, trocar umas ideias nesses momentos peculiares. Legal, obrigado, Sandri. Tá, aqui, ó. Você está no limite do teu som? Você está no máximo do som no celular? Está. Estou. Tá, ok. E aí eu preciso que alguém me diga se o som tá bom no Face. Vocês estão ouvindo bem aí no Face, gente? A Patrícia respondeu que sim. Muito bom. E no Insta também, Lani? Fala para nós. No Insta estão ouvindo bem? Tá ótimo no Insta também. Muito bom. Bom dia, gente querida. Hoje vamos falar de um amigo que nos acompanha do começo ao fim daquilo que é chamado vida, que é o corpo humano. Então, hoje a gente vai falar do que a gente pode estar fazendo nesses momentos para ajudar nosso corpinho a passar por isso de forma mais tranquila e ajudar o nosso corpinho a ficar bem. Bom dia, Serginho! Muito bom! Bom dia a todos que estão entrando. Muito bem, então apresentando, como eu disse, o professor Alexandre, que foi a gente na Atman, tem um orgulho muito grande, gente, que a grande maioria dos nossos professores foram alunos. Um dia sentaram nos bancos como os alunos sentam e passaram por todo esse processo de crescimento que o curso de formação fornece. O Alê não foi igual, ele faz parte da nossa primeira turma de formandos. Então, se a Atman tem 21 anos, a gente está falando de uma coisa quase igual aí, 19, talvez. E o Alê, nesse período todo, ele já era muito bom e ele foi fazendo, enfim, outros cursos, especializações. O cara ficou muito bom. Eu tenho verdadeira paixão pelo conhecimento que o Alê tem e o que ele faz em sala de aula. Quem já pôde passar pela experiência de ter aula com o professor Alexandre sabe o que eu estou falando. Passo a palavra, meu amigo, fala um pouquinho. Obrigado, Sandra. Então, há 20 anos numa instituição é uma casa, né? Então, é uma segunda casa, um lugar, como qualquer casa, né? Nós temos
momentos que a gente se afasta um pouco, vai viver um pouco sua vida, mas volta e é sempre muito bem acolhido, né? E assim, a gente faz do mesmo modo que eu tenho, que a Sandra falou que tem satisfação, orgulho de eu dar aula lá, para mim é uma delícia dar aula prática, né? Gosto muito de dessa troca, né? Como a Sandra falou, eu já tive do lado de lá da cadeira, né? Já olhava aqueles assuntos estranhos, ela não tinha tanto hábito de falar vai doer, mas ela machucava do mesmo jeito, né? 20 anos atrás, né? Então, né, para quem sabe do que eu estou falando, né, da hora que vai mexer com as suas questões, suas emoções mais profundas. E é isso que ela falou, né? Nesse tempo eu fui seguindo outros caminhos paralelos, mas sem nunca deixar o vínculo com a Fátima, tá? E aí um dos caminhos paralelos que eu fiz, né, que hoje é uma outra parte do meu trabalho também, me formei em biologia, né? Então eu acabei assumindo. Sandra, você sumiu do Insta. Ah, voltou. Eu sou às vezes. Tá. E eu acabei assumindo é, é, a disciplina de anatomia e fisiologia, essa disciplina há muito tempo, né? Agora nós estamos até remodulando esse curso para um processo remoto, né? À distância, né? O curso de anatomia e fisiologia para terapeutas, tá? Mas mais do que o curso, eu queria trocar um pouco de experiência com vocês do que eu tenho passado nesse período de cerca de 20 dias que a gente está em isolamento social, né? Não vou falar tanto do social, né? Desse distanciamento, né? Que tem suas peculiaridades, a Sandra tem abordado, né? Falado isso também em relação a florais, a Cláudia com aroma, a Tânia com cores, né? Estamos trabalhando, né? Vivenciando e buscando a melhor experiência desse momento que é singular. Eu vou falar um pouco agora do corpo, né? Da carcaça, né? Do maquinário aqui, né? Não que as coisas estejam desligadas, não tenham relações, ao contrário. A gente tem uma tendência muito clara, a gente reconhece ou aprende, quando descobre isso, na verdade, é uma grande epifania, uma revelação, quando a gente percebe o quanto nossa mente, nossos estados emocionais, vibracionais refletem no corpo. E a gente esquece o contrário, né? O quanto o corpo muda o nosso jeito, né? Então, eu falo que assim, existe quando você tem uma dor, né, uma dor aguda, localizada, toda a nossa energia psíquica vai para lá. Mas tem coisas que são mais melindrosas, mais que a gente não vai percebendo, que vai se constituindo, né? Então, o que eu conversei com a Sandra, quis trazer para vocês um pouco, né, essa questão desse isolamento social. Então, nós mudamos nossa rotina. Algumas pessoas muito mais, outras menos. Mas mesmo as pessoas que trabalham em casa, que têm uma rotina já mais institucionalizada, né, mais própria dentro de casa, também mudou. Né? Falar, eu vou dar uma voltinha, vou comprar lá um pãozinho. Eu tenho que pensar duas vezes, né? Já não sai tanto. Né? Mesmo as pessoas que têm isso. E para alguns foi um pouco mais intenso, até radical essa mudança, né? Mesmo que a pessoa ficasse muito, né, em casa, agora tem, sei lá, filhos, marido, papagaio, cachorrinho, com um contato mais intenso. Tá? Deixa eu dar só um time aqui, só para falar, mandar um oi, um bom dia para as pessoas que entraram, Marcinha Garcia, Gabi Bahia, Martina Stefanelli, amanhã nós vamos estar com você aqui na live, Sandrinha, Patrícia Bueno, Moniele, Andréia Laureano e Priscila, doutora Priscila. O meu orgulho, minha sobrinha que é médica e que está vivendo tudo isso nesse momento. Bem-vinda, Pri. Tomara que seja muito bom ter você sempre que possível aqui com a gente, que também estão vivendo esse isolamento social, esses médicos que têm família, né? A Pri tem duas crianças, também está vivendo. E Pri, se quiser, deixa a dica aí para nós, enquanto a gente estiver falando, será sempre muito bem-vinda. Isso serve para todos, né?
meus queridos. Bem-vindos, Simone Paulin, seja muito bem-vinda, Patrícia Rezende. Seguindo aí, então, o Ale estava falando, para quem chegou agora, da importância da gente cuidar do corpo nesses momentos de isolamento social. Segue aí, professor Ale. Então, gente, eu converso, tenho mantido, né, muito contato com muitas pessoas diferentes, de diferentes universos, né, dos meus diversos universos, né? Então, há pessoas que têm aproveitado para incorporar boas práticas de saúde, no sentido de fazer alongamentos, meditação, exercícios respiratórios, e assim vai. Eu vou contar um aspecto pessoal. Logo que iniciou o processo, né, desse isolamento nosso, eu tive uma demanda de fazer. Então, quando que fazer sentado, né? Então, eu não estou falando de práticas, né, de corporais, não, eu estou falando simplesmente de uma movimentação diária, tá? Então, eu queria chamar a atenção, a gente conversar um pouco, né? E vocês também podem falar de algumas experiências de vocês, né? Então, de qualquer modo, com maior ou menor intensidade, para a grande maioria, está ruim o som, gente? Alguém falou, Cláudia falou, Tá, tá? o som ficou ruim, é porque eu dei uma mexida aqui para ver se melhorava. Agora melhorou, gente? Fala um Bom, pouquinho mais alto, tá, Ale? Gente, a minha voz tá legal ou tá muito ruim? Alguém dá um feedback só pra gente não. Que aí eu me empolgo? E aí, tá bom? Eu tô olhando no Insta, no Face eu não tô olhando, tá? Bom, melhorou? Beleza, obrigado. Joia. Então vamos ali. Então, quando eu tô. Então, voltando. A rotina mudou, maior ou menor grau, para algumas pessoas radicalmente, para outras tiveram algumas diferenças, né? Então, como o corpo pode sentir isso? Tá? Então, existem alguns aspectos legais aí, né, para a gente pensar. A primeira coisa, tem gente que, eu estava conversando, né, com esses meus amigos, tem gente que já fez faxina até dentro do guarda-roupa, embaixo da pia, já limpou teto, né? Assim, a pessoa não tem tá com um tempo, entre aspas, ocioso e canalizou para isso. Faxina é legal, né? É bom, muda o ambiente, né? Tem um processo aí vibracional legal, mas fisicamente também é um tal de agacha, levanta, limpa, esfrega, né? Então são práticas, são atividades físicas intensas sem direcionamento. Então, pega balde de qualquer jeito, passa muito tempo agachado, esticado para limpar alguma coisa, um vidro. Então, gente, primeira coisa, por fazer isso, presta atenção, vai com calma, né? Mas primeira coisa, não exagerem, né? Assim, né? E preste atenção muito na sua postura. Se você ficar muito com uma única posição, sabe, tente mudar a sua posição um pouco, relaxar, tal. Mas em outro extremo, tem gente que está em home office. Tenho conversado com muitas pessoas que nesse processo de trabalho remoto acontece que nem eu comecei a contar. Um dia eu fiquei praticamente 12 horas sentado, né? Tirando, né, o trivial de almoçar também sentado e ter ido ao banheiro, tomado banho. O resto, praticamente essas 12 horas eu fiquei sentado, né? Então, quando eu fui levantar, eu já me... Aí eu falei, não, gente, eu tenho que pensar isso. Então, usei pequenos mecanismos. Né? Eu tenho 3 pontos de trabalho com 3 cadeiras e mesas diferentes. Simples assim, né? Então eu tenho uma sala, um quarto e na cozinha. Então tem um dia ou outro, ou parte do dia, eu vou para um. Só o fato de mudar a altura do computador, o sentar na cadeira que você vai se ajustando, né? Você já começa, você já se movimenta um pouquinho melhor. Uma dica muito simples, tá? Eu também faço isso constantemente. Uma hora vocês me veem numa postura, outra hora vocês me veem com outro cenário. É por causa disso, gente, para que ergometricamente a gente não fique com o corpo cansadinho, né? Se não tiver muito essa opção, né? Não tiver, as cadeiras forem todas meio iguais na casa, tal, é uma almofadinha nas costas, senta em cima de outra, mude, né,
põe um outro tipo de calçado, que aí eu vou levar um outro aspecto importante, gente, que é a questão das pernas, nas articulações da perna. Para quem ficou sentando, por exemplo, fazendo faxina, foi um tal de agacha-levanta. Mas eu moro em um sobrado, uma casa sobradada. Eu tenho um lance de degraus, né, do meu quarto para a sala bastante grande. Além disso, a casa tem outros pequenos grupos de degraus, então sobe e desce danado. Eu conversei com ela, ela falou, gente, há 20 dias que eu não faço o movimento de subir escada. A pessoa mora num apartamento, numa casa que estão com que tem que moram num lugar que não tem essa, acabam perdendo essa movimentação de levantar a perna, subir, né? Esse movimento é importante, tá? Então, que ajuda a musculatura e fortalece e as articulações, principalmente tornozelo, principalmente joelho, mas também coxo femoral, nessa região da cintura, tá? Então, esses movimentos, quando a gente tem 4, 5 dias de feriadinho, na rede, né, deitadão, se está no inverno, fica lá só embaixo do dededron assistindo filme, tudo bem. Mas o período que nós estamos é bastante prolongado, né? E sabe-se quanto tempo vai ficar, né? Então, temos que incorporar essas movimentações ao corpo. Mesmo quem tem feito as faxinas, uma hora acaba, né? Então, observe, faça pequenos. Arranje um banquinho, algo, né? Um caixotinho. Faça movimentos de subir e descer mesmo, gente. É importante. Yoga, medicina. Bom, aí, bom, para quem faz, quem já tem esse técnica, já sabe fazer certos alongamentos, exercícios, só coisas triviais. Tá? Além disso, gente, deixa eu explicar um pouquinho agora fisiologicamente, tá? Assim, anatomicamente e fisiologicamente. Por exemplo, quem trabalha em pé, ou né, normalmente, ou fica muito tempo em pé, sabe que os pés incham, né? Então, o que é esse inchaço, né? É parte do plasma sanguíneo, da parte de água do sangue, que sai, né, dos vasos e vai lá para né, a região, por exemplo, o tornozelo, o pé. Então dá aquele edema, aquele inchaço, né? Que aí você quer chegar em casa, pôr os pés para cima. Isso já auxilia bastante. Então, bom, né? Por que isso? Né? Porque boa parte não, boa parte não. O que garante quase todo o retorno do sangue dos pés, dos membros inferiores, né? Da parte mais embaixo do corpo, é a contração dos músculos da panturrilha, da coxa. Eles vão literalmente jogando pelas veias para que retornem, tá? Então, é importante mover as pernas, tá? Movimentar as pernas, tá? Estão falando aqui, Sandra, você está aparecendo teus olhos. Agora você... apareci, gente. Estão vendo meu sorriso aqui? E aí, então, gente, é legal observar isso, né? Que essa qualidade da circulação, isso vai levar tudo. Quando você diminui esse afluxo, né? esse aporte, essa quantidade de sangue, você também fica mais sonolento, fica menos ativo, né? Então, você tem que movimentar, tá? Para os que estão mais sedentários, né? E para os que estão nos agacha-levanta, né? Das faxinas, se observar um pouco, né? Também relaxar, também se esticar, legal, tá? E aí, só para entenderem bem, então a musculatura da perna, né? Da panturrilha, da coxa, depois do próprio abdômen, vai ajudar esse fluxo do sangue retornar, tá? Só que quem faz o ponto principal é o diafragma, esse músculo que se encontra na região que divide o tórax e o abdômen, que é o que, né, que faz que tem essa noção muito clara quando a gente tem soluço, né? E quando a gente percebe a nossa respiração. Então o fato de respirar garante a finalização, digamos assim, desse retorno, tá? Então, gente, respirem,
né? Eu já estava conversando com a Sandra, né, Sandra? A gente fazer alguns, talvez semana que vem, vamos ver, vamos combinar aqui, agendar, mas a gente avisa vocês de fazermos alguns exercícios respiratórios muito simples, sem comprometimento, né? Inclusive para até dormir melhor, para ajudar esse retorno, tá? E para vocês também, gente, poderem indicar, seja para os seus clientes, para quem ainda está conversando com os clientinhos, seja para os seus queridos, seja para uma pessoa mais velha, essa então não pode ficar sem movimento. Então, coisa simples, que dá para fazer em casa, que dá para fazer num pequeno espaço, mas que vai ajudar muito essa circulação, esse retorno venoso de forma adequada, ajudar a respirar e principalmente isso que o Ale falou que é fantástico. Temos que cuidar do nosso diafragma, gente. Ele separa os chakras superiores dos chakras inferiores. Então, levar essa energia constantemente também ajuda a oxigenar cérebro, melhorar a condição física, melhorar bom humor. Então, precisamos disso para a gente estar alinhadinho aí nesses tempos. Então, talvez na próxima live, na terça que vem, a gente, ou antes, né? Vocês é que avisam a gente o que querem. A gente vai falar de exercícios respiratórios, exercícios de alongamento, aqueles que eu faço em sala de aula, acho bem legais agora, né, Ale? Que a gente faz nas aulas de bioenergética, exercícios de alongamento dos 9 palmos, como é um exercício do Tai Chi, muito bem-vindo agora. Luciana Barbosa aí está falando de lugares, desde yoga, temos tudo hoje na internet, né, gente? Quem quiser tem acesso. E nós aqui também faremos, desde a careta, lembra a careta? Até como tirar o cansaço dessa região, como arrumar pescocinho, como alinhar ombro, tudo isso a gente vai falar e é importante, tá? Vou pegar o gancho. Uh, uh, mesmo, principalmente quem tem trabalhado, né, em home office, ou mesmo que tenha curtido as coisas, assistido séries, conversado com os amigos via, né, os recursos digitais aí que temos hoje, né, de Facebook, WhatsApp e tudo mais, né? Observem, gente, que a gente tem ficado muito tempo próximo a uma tela. Tá? Então, aí tem 2 fatores. O primeiro é a questão cervical. Né? Antes eu brincava, não, então o pescoço fica super comprometido. Uma vez eu estava com uns alunos que nem eram da área, né, no metrô, e eu falei, observem. Aí todo mundo lá olhando o celular, né, com aquele pescoço torto. Né? Então, essa cervicalgia, que vai se cronificar, a gente vai ter que aprender a lidar com ela como terapeutas. Tá? E agora, mas além disso, existem uns grupos musculares que a gente simplesmente esquece. São os olhos. O tempo inteiro, nós ficamos focados a uma pequena tela. Então, primeiro, antes de falar da musculatura, falar da luminosidade. É um grande... Por mais que a gente acaba, por inércia, né, muito comum, a gente não ajeitar, variar um pouco a intensidade luminosa. Ficamos em frente ao notebook, aquela luz. Tá, a primeira é quem ficou trabalhando muito tempo, né, quem eu fiquei até tenho ficado de vez em quando, você sai com a vista cansada, é um incômodo, a doer, né, os olhos, tá? Então observem isso. Mas além disso, né, então primeiro que vai ter uma musculatura que chama intrínseca, que é interna do olho, né? Esses nomes intrínseco, extrínseco, a gente aborda em curso de anatomia. Mas vamos lá. Quando a pupila abre ou dilata, né? É uma musculatura que faz isso. Quando a gente fica muito tempo diante de um único estímulo de luz, a pupila se acomoda para aquela luz, tá? Então, como qualquer musculatura, ela deve ser exercitada, tá? Né? Então, o dia a dia nos permite isso. Você olha para lá, está mais claro, olha para cá, está escuro, então a pupila abre e fecha. Então, quando você fica muitas horas, durante muitos dias, com fontes de luz muito constantes, ela fica acomodada, tá? Ela é rápida, ela muda essa abertura tranquilamente. Mas existe também a musculatura que cuida do foco. Eu moro numa casa, como eu disse,
Então tem uma janela, não, um sobrado, eu vou para a janela, fico olhando os prédios que estão bem longe, alguns quilômetros, os prédios mais perto, o portão do vizinho. Esse ato de focar, para quem está, por exemplo, em um ambiente realmente mais confinado, com menos abertura, acaba sendo esquecido. Então, os olhos perdem essa. Não é que perdem, é como qualquer grupo muscular, se não for exercitado ou simplesmente movimentado, ele vai perdendo o tônus, sua capacidade, né? Então, gente, vamos lá. Lê, Sim. deixa eu só, entrou bastante gente, deixa eu só, então, bem-vindos todos, Diogo, Maria, Jéssica, todo mundo que entrou aí, para eu não esquecer ninguém. Gente, estamos falando da importância de dar um cuidado especial neste momento ao corpo físico, e nesse momento o professor Alexandre está falando dos olhos, da importância da gente cuidar de toda a musculatura dos olhos. Então, uma das coisas que a gente faz ou deve fazer nesse momento, é ir para a janela e olhar lá distante, sabe? Não é olhar o próximo, é olhar para o céu e ver aquela nuvem mais distante, aquele prédio mais distante, para ter essa musculatura do olho fazendo esse movimento que a gente chama de, sei lá, midríase, blá, 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 não importa o nome, é para dar aquela abrida e fechada, desde a íris até toda a musculatura do olho. Aí olhar para um lado, olhar para o outro. Daqui a pouco, se o Alê me deixar, eu explico mais exercíciozinhos aí. Então, isso aí a gente já tinha conversado e aí a Sandra para explicar. Mas eu estava dando esse toque. A gente acaba ficando num espaço físico pequeno, né, né, num apartamento, numa casa, né, que é menor, né? Então, às vezes a gente olha, o máximo que a gente olha, nosso foco vai são alguns metros. 3 metros, 4 metros, 8 metros que seja. Enquanto que os olhos necessitam manter esse hábito, que, por exemplo, quem dirige é tranquilo, está no carro, você olha, vou ter que virar à direita, à esquerda, olha a quadra da frente. Quem está quem anda de transporte público e olha lá, meu ônibus está chegando, eu olho. Então, é uma coisa que nós fazemos sem perceber, né? Mas o fato de estar sem essa constante utilização dessa musculatura, ela vai ficar mais fraquinha, e agora não, agora talvez a gente nem perceba, mas com o passar do tempo vai. Tá? Eu tive que sair de casa para ir ao mercado, e é interessante como muda até o referencial, né? E isso que eu tenho me atentado a isso. Várias pessoas comentaram, eu tive que ir a algum lugar, levar, né, uma pessoa para tomar vacina e tal, eu fiquei até meio tonta. Isso é verdade. Né? A gente acaba criando uma limitação de percepção de espaço. Tá? Percebam que, nesse momento, o que a gente está fazendo dentro de casa, confinado no nosso espaço, é ficar ali, é olhar o mais perto, desde a parede mais próxima, a mesa, para quem está fazendo um alimento, está tudo no foco de olhar para perto. Então, olhar para longe, que a gente fazia quando saía de casa, dirigia, pegava uma condução, enfim, nós não estamos fazendo. Então, a gente precisa ir para a janela e fazer este movimento de olhar o mais longe que a gente puder. E não precisa ser algo, eu vou fazer um exercício. Não, para. Porque, inclusive, é isso. Põe esse pequeno hábito na sua rotina, na nova adequação, que todo mundo já está se adequando, né? E para e fala, não, agora é a minha hora, vou dar o break, né? Vou dar uma parada, vai lá, tenta achar um lugar, fica olhando lá, fica cuidando da vida dos vizinhos um pouco, né? É importante, sabe? Assim, né? Olhar lá, ver o que está acontecendo. Porque isso é natural. É um movimento, gente, de contemplação. É só você contemplar o que acontece no teu externo, o que o olho vê. E isso leva a algum aspecto. A Tânia, obviamente, fala isso com muito mais propriedade no curso de Metafísica da Saúde dela, mas o fato da gente ficar olhando pequeno, olhando com pouca distância, nos leva a um estado de muita interiorização. Não,
de limitação de universo, não há expansão, né? Não há... a gente fica... ao momento, quando nós estamos mais intimistas, nosso olhar é mais pequeno em abrangência, é mais curto. Né? Quando nós somos mais expansivos, a gente fica olhando longe. Né? Quando você tem uma ideia, eu vou fazer uma viagem, o olhar vai lá. Lá mesmo que seja um lugar, mas a amplitude do seu olhar. Então, isso também reflete na nossa psique. O fato de ficar o tempo inteiro olhando pequeno, olhando poucos metros, você interioriza. Um momento que pode ser muito bem, né, esse momento de isolamento social, muito bem para um trabalho, mas esse trabalho tem que ser feito conscientemente. Né? Ele não pode ser só um reflexo de um estado onde seu corpo é forçado a isso. Eu não sei se eu fui claro, o que eu de certo modo, estou querendo dizer o seguinte: o ato de olhar, primeiro, a musculatura, que isso é um aspecto mecânico, vamos chamar assim. Mas também o fato de você ficar o tempo inteiro limitado a um pequeno universo, a um universo mais restrito, te deixa mais, reflete na sua psique. Né? Então, como eu falei no começo, né? Só porque eu também estou entrando muita gente, nós estamos aqui falando sobre como algumas coisas podem alterar o nosso corpo nessa alteração da rotina. Né? Então, deve ver que tem gente chegando e também já aproveito para fazer esse linkzinho aqui. Então, a gente começou falando da própria postura, né? Do sentar, né? Do fazer atividades mais que a gente não está acostumado, né? Depois, essa questão do fluxo sanguíneo, de respirar, mover as pernas, e quem não tem escada, sabe, fazer stepzinhos, né? Antigamente era muito comum, né? Teve uma época nos anos 80, 90, né? Que era o step, era moda nas academias, né? Todo mundo ficava, né, mas algo simples, mover, né? Põe um pé na cama, troca, a cama é um pouco alto, né? Mas um caixotinho, uma pilha de líquidos, seja lá o que for, né? Movimentar essas articulações, percebam o que você não está movendo, tá? Eu vou até brincar, eu até comentei com a Sandra, logo que começou esse isolamento, saíram alguns memes nas redes sociais, né, do mantenha sua rotina. Aí era uma foto da pessoa no banheiro segurando A cortina. o ferro da cortina, olhando o celular como se estivesse num metrô ou no ônibus. Mas é um pouco isso. Essa brincadeira era com outra intenção, mas é um pouco isso. Observe que há coisas que não estamos fazendo. E nosso corpo estava acostumado, ele ressente. Então, buscar bons hábitos é muito legal, com consciência. E outros são coisas que nós não percebemos. E daqui a pouquinho vai fazer a diferença, tá? E aí eu aproveito e retorno. Você quer falar alguma coisa, Sandra? Não, não. Tá gostado. Tá? É que eu tô com Vou dar saudade. um beijo aí para todo mundo que está entrando. A gente está vendo, Tamires. Mas depois quando você puder, assista a live desde o começo, que a gente falou bastante coisa. E eu vou terminar com exercício para o olho, tá, gente? Tá. E aí também existe uma outra coisa. Eu falei do diafragma, a importância do diafragma, né? Na respiração, é óbvio, ele é o músculo principal, né? Além dos os costais aqui que ajudam, né? Mas também ajuda o retorno venoso. Só que existe uma coisa: o ato de respirar com mais profundidade, mais intensidade, né? Ajuda, inclusive, a digestão. Né? Esse movimento auxilia o abdômen, o funcionamento do intestino delgado, do intestino grosso, principalmente, esse colo transverso, que é a porção média do intestino, para a dinâmica das fezes. Né? Então, é importante, tá? É bem importante essa parte. E aí eu queria falar um pouquinho dessa questão de alimentação. Né? Gente, a gente tem um público bem grande aqui. Obrigado, gente, pela participação. Né? Estamos falando aí com muitas pessoas. Algumas são terapeutas, outros são curiosos, clientes, outros tem até, como falou, médicos, tem profissionais de várias áreas. Né? Então, obrigado pela participação. Mas o que eu queria colocar é assim, gente. No dia a dia, nosso dia a dia, né? Por exemplo, quem tem uma rotina mais
dura, né? Mais quadradinha. Então ela falava, quando dá 10 e pouco, eu vou lá, vou tomar uma água, tomar um café, comer uma bolachinha e volto para minha mesa de trabalho, por exemplo. Hoje, se a pessoa está na casa, das duas, uma, ou ela esquece esses 10 minutinhos, tá lá, não, mas meu chefe mandou, eu estou no WhatsApp, veio, e esquece, e não se dá esse momento. Inclusive até do tomar aguinha, comer a bolachinha, tá? Não tô, ou então, ela toda hora está beliscando, né? Então, porque a oferta está lá. Né? Ela já traz o pacotinho de bolacha, já fica. Então, primeira coisa, né? Observem, né? Como está teu hábito, né? De comer as bobagenzinhas, como se você regula seus intervalos, né? Se você mudou isso muito, né? A gente fala, né, daquele exagero do domingo, né? Fui na casa da mãe, da avó, da sogra. Nossa, eu voltei. Tá? Então tem pessoas que estão indo um pouco por aí, né? Ou então negligenciam. Nossa, eu costumava almoçar meio-dia. Nossa, 3 horas da tarde eu não almocei. Gente, mantenham essa rotina. O corpo, ele vai crescendo. Incorporem boas novas rotinas legais, saudáveis, mas também respeitem, né, o andamento. E aí, existe outra coisa, né? Muitas pessoas lidam, ou estão há momentos, né, de ansiedade. E a pessoa acaba com essa ansiedade com compulsão alimentícia, por exemplo, né? Alimentar. Começa quando se vê, está saltando a geladeira toda hora, né? Então, se observem, tá? Então, essas são as dicas básicas que eu estava buscando, né? Observar as suas articulações, seu corpo, o seu muito ou ficar muito fazendo movimentos que você não está acostumado. Você tem um professor que eu li por aí, cada um, notícia ruim é um lanche. Isso, quem falou isso? Ansiedade, como li por aí, cada notícia ruim é um lanche. Tem gente que sim, fala, nossa, não, eu vi. O modo como a gente, às vezes, muitas pessoas, ou eu mesmo, a gente se pega em certos momentos, você olha, por que eu estou fazendo isso? Né? Então, essa consciência é importante a gente ter. Então, cada notícia ruim é um lanche, que dá um copo d'água, notícia ruim. Né? Um copo vibradinho, com uma mentalização gostosa, né? E falar, nossa, eu vou tirar a parte ruim dessa notícia aqui com essa água. Né? Não precisa ser um lanche, um bombom, né? Um pacote de negresco, sem propaganda, tá? Sem merchandising, mas então, gente, eu falei um pouco dessa questão das articulações, da movimentação, da musculatura, dessa variação que nós estamos tendo, tá? Foi a turma de 2008. Nossa Senhora. Aí, gente, essa questão da respiração, do diafragma, vamos prestar atenção nele, gente. Né? Ele ajuda a respiração, o retorno venoso, a própria digestão. Além disso, a questão dos olhos, do olhar, gente. Vamos mudar nosso olhar, tá? Em todos os sentidos. Então vamos olhar nela. Se você não tem, está mais confinadinho, dá um jeitinho, né? Sabe? Faça exercícios de foco, faça um desenho, pega um quadrinho, uma imagem, põe longe, tenta focar detalhe. Não é a mesma coisa que olhar longe, tá? Peguem livro físico. O livro físico exige uma outra movimentação, um outro foco. A distância varia muito mais, porque tua mão cansa, você vira a página. São pequenos ajustes, né? A intensidade luminosa é outra, né? O brilho do livro é outro. Né? Então, utilizem outros recursos que não só as telas. Né? E, além disso, essa questão da alimentação. Tá? Eu acredito que esses são os principais pontos. Eu até fiz uma colinha aqui. E aí sobrou um antes. Sandra, vai ter a trilha sonora ou não? Vai, claro! Primeiro você quer que eu ponha ou primeiro você vai falar? Não. Antes da gente fazer a trilha sonora aqui, para dar uma dica, realmente é de uma preciosidade, assim, é uma sabedoria milenar. Mas antes disso, existe uma outra coisa também que talvez acho que mereça uma live à parte, tá? Que é o toque. É o toque. Com certeza. Com certeza o toque merece uma live inteira para ele. Alguém escreveu aqui e eu não consegui ler a tempo. A Claudinha está falando para a gente não esquecer dos óleos essenciais.
Nunca, meu amor, não tem como a gente esquecer os óleos essenciais. Então, antes de começar um exercício, o hortelã, durante, olha lá, a gente fala, sempre fala. Lavandinho, tá? Então, gente, uma outra coisa, o toque. Do mesmo modo que a nossa visão pode ficar restrita, nosso mundo fica restrito, o nosso mundo de estímulos fica. Nada substitui o toque de outra pessoa, tá? Um toque carinhoso ou agressivo de uma pessoa, ela tem... ela é outro toque. Nós não conseguimos fazer cócega em nós mesmos, tá? Ok? Então, nada substitui o toque do outro. Porém, não temos com a mesma intensidade, mesma variação, mesmo repertório. Então, gente, se estimulem. Estimulem seu corpo. Sabe, faça um banho diferente, pegue uma buchinha diferente. Sabe, na hora que for... se toque. Se toque. O Né? banho é um bom momento para isso, gente. O banho é um excelente momento para a gente tocar nosso corpo, tirar o excesso de sensibilidade e colocar gentileza, colocar carinho, sabe? Passa a mão, faz um carinho, faz uma homenagem a esse corpo e a mente que nele está, faz uma homenagem ao teu coração, não deixe de se tocar. E dance, pelo amor de Deus, dance. Então, agora, para a gente fazer só um segundinho aqui, existe uma arte milenar que se chama chacoalhar o esqueleto, tá? Tá? Não tem outro nome. Então, quando você estiver fazendo faxina, você pode fazer isso daí. Dá para acertar aí, Sandra? Dá para soltar. Vamos ouvir primeiro, aí a gente termina, se der tempo, com um exercíciozinho, tá? Isso é das antigas. Vamos ver se rola. Legal. Cuidado que provavelmente vai ter um pouquinho de eco, né? Eu gostaria que não tivesse, mas vou tentar segurar o celular um pouco mais longe para que a gente possa ouvir, tá? Quem me conhece... o cachorro. Eu também abraço, imagina. A Lisina, a Tuca e a Teca. A minha ogra também, o tempo todo, né? Vamos lá. Tá tentando um pouco. Vamos lá, gente. Dança, gente, dança! Vamos fazer faxina. Vamos arrumar as coisas só com... Tá? Que é isso? Vamos trabalhar o esqueleto um pouco, tá? Eu estou sentado aqui, não olhar, tá? Mas com certeza... Ah, que pena, parou. Põe uma música dançante, se não gosta de footloose, põe samba, e aproveita para fazer lavar a louça rebolando, aproveita que a gente deixa. Lavando louça eu você, maravilha. Gente, então, é uma dica que eu dou, porque a gente esquece, né? A gente esquece, a rotina mudou, tá? A rotina mudou. Então, vamos aproveitar e nos perceber, sem alta cobrança, mas com consciência. Nossa, eu tô... Nossa, então vamos lá. Põe um negocinho, vamos fazer né? Um exercício, tá? Oi, gente. Um monte de Aquelas músicas terra-terra, que são gostosas também. Mas esses sons que balançam o corpo fazem sempre muito bem, né, gente? Então fica a dica aí, depois a Lani passa para vocês. Footloose, quem não conhece, né? Foi uma época mágica. Qualquer coisa que você goste de dançar, né? Principalmente as que chacoalhem mais, que exijam movimentação, pular, tá? Pega o cachorro, o gato, sai dançando, eles vão rosnar. Mas isso é legal, tá? Gente, então, essa foi a primeira live que eu participo. Espero que tenham gostado. A ideia foi conversar sobre isso, trazer um pouco dessa mudança de uma percepção sem cobrança e perceber o que está mudando, né? E ficar atento aos olhos, diafragma, articulações, né? A sua Celsa, velha,
né? Buscar essa consciência corporal. Bom, gente, agradeço, Sandra, obrigado pelo convite, quero voltar em outros momentos, tá? Você é muito querido, você é muito querido. A gente precisa do seu conhecimento, a gente adora suas dicas. Seja sempre muito bem-vindo. Logo, logo a gente volta com a Lê, dando dicas para toque, para uma série de coisas, o que fazer, entre outras coisas, como cuidar da nossa saúde. E fica a dica também para, assim que estiver no ar, aqueles que desejarem fazer o curso do Alê de Anatomia, que é um curso bárbaro, porque ele não fala das coisas, ele fala das pequenas sutilezas, gente. Ele fala muito mais de anatomia energética. E é isso que é importante, né? É importante saber como como o corpo funciona, mas é muito importante a gente saber como funciona a fisiologia do corpo, para a gente poder ajudar nosso corpo a nos ajudar. Temos pouco tempo, mas a diquinha do olho, gente, é lá na sua janela, olhando para longe, de preferência com o sol, você fazer esse movimento de esquentar a mão, pôr uma mão no olho e ficar, né, tapar o olho, e aí olhar para longe, depois olhar para perto, para longe, para perto, e deixar o sol. Às vezes, quando tem sol, a gente olha até para o sol um pouquinho, aí troca, faz no outro olho, para longe, para perto, para longe, para perto, para dar uma movimentada no olho. E um segundo exercício bastante rico e legal é a gente fazer Sandra, você faz depois troca com o olho. Exato, você vai trocando, aí põe de novo, faz de novo, né? E um segundo exercício bastante legal é o exercício do relógio, sabe, relógio? Então você começa olhando às 12 horas e aí começa lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas e vai fazendo esse movimento aí, ó, de olhar para todo um lado o relógio, depois para todo o outro lado o relógio. Para todo um lado o relógio, depois para todo o outro lado o relógio. Junto com aquele exercício que eu ensinei de equilibrar os hemisférios cerebrais, lembra? De você ir de um lado para outro do corpo, terminar com a visão é muito legal, é muito importante. E ler, gente, ler no papel. Ler no papel faz muito bem. E eu queria encerrar, antes de agradecer o Alê por tudo que ele falou, e com um texto de Alexandre Lowen, que está na nossa apostila de bioenergética, mas é pela importância desse texto e o que ele diz. Na verdade, são dois. Primeiro, ele diz assim: não acredito que possamos fazer pelos outros o que não podemos fazer por nós mesmos. Não existe senão um único templo no universo, e este é o corpo humano. Nada é mais sagrado que essa forma. Curvar-se diante do homem é um ato de reverência. Quando colocamos nossas mãos no corpo humano, nós, terapeutas, tocamos o céu. Eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos os corpos que eu toquei, e especialissimamente ao meu filho Tiago e a todas as crianças especiais que eu toquei na minha vida, que eu fiz massagem, que adoraram. A todos os meus clientes reikianos que, quando ficavam na maca, diziam: ai, acabou, queria mais e tudo mais. A todas essas técnicas que fazem maravilhas por um corpo humano. Se toca, gente. Se toca, que você tem que se tocar, que se tocar é muito importante, tá? Alê, foi um enorme prazer. Gente bonita de todos os lados que estão aí com a gente. Foi um prazer enorme ter vocês aqui no Face, no Insta, com a gente o tempo todo. É muito bom a gente poder trocar. Fernandinha, um beijo. Eu ouvi a história da vizinha, tá? É muito gostoso trocar com vocês. O meu eterno amor a todos vocês. Estamos aqui, estaremos novamente. Amanhã vamos estar com a Martinha, falando
ela vai tentar jogar um tarô para nós, para esse momento. Ela vai falar um pouquinho dos oráculos e da importância desse momento. Ela também é bastante sábia. E se vocês quiserem, me deem um toque me dizendo se vocês querem, de repente, o Alê na quinta, de novo, com outros exercícios. O que vocês acham, gente? É legal? De repente, a gente vem na quinta novamente, tá? Grazi, um grande beijo. Sandrinha. É sempre às 11h11, Fê. Sempre às 11h11 nós estamos aqui com alguma live, tá? A Jéssica está dizendo que sim, a Pri Ribeiro está dizendo que quer. Então, é isso, tá? Então, Ale, quinta, a gente volta aí para falar do toque, mais toque. E aí eu vou ensinar os exercícios dos 9 palmos, tudo bem? Vocês vão me ver aí de corpo inteiro. Ai, 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 meu Deus do céu. Vai ser muito bom de novo, se Deus quiser. Isso o Ale conhece muitos exercícios. É muito importante também a gente falar da importância da respiração, tá, gente? Temos falar do pranayama e outros exercícios respiratórios, ok? Tá, joia. Obrigado, gente. Foi um prazer. Tá? Eu fiquei mais aqui no Insta, mas aqui o pessoal do Face também. A gente fica meio de lado. Tá, a cachorra agora quer atenção. Já deu, né, Lizira? Para você? Quer atenção? Tá bom, gente. Beijos. Tchau, amores. Foi um prazer. Tchau, gente bonita. Encerrando aí a live no Face e encerrando no Insta. Um beijão.